Opa, beleza? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou Adriano Ferrari. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aconselho que você assista a todos os meus vídeos, porque nós estamos falando de diversos temas, tá? E esse mês nós estamos falando sobre sentimentos e emoções. Começamos com medo, com a raiva, e nós estamos entrando agora na preocupação. Bom, então, logo de mão já peço, compartilha, dá o like, leva esse assunto, se você gostou, para mais pessoas. Claro, assista até o final. Gostando, leve esse assunto para mais pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho de sentimentos e emoções, beleza? Bom, sou terapeuta, trabalho com medicina chinesa e trabalho com linguagem corporal e programação neurolinguística. Então, todo o meu trabalho está alicerçado em cima dessas áreas que eu atuo, certo? Vamos lá então. Hoje é semana de preocupação. Bom, e você já sofreu ou você sofre? Claro que sim, todo mundo sofre com preocupação. E aí você me pergunta, muita gente deve estar se questionando, tá, mas o que é a preocupação mesmo? De onde nasce a preocupação? Nós vamos falar sobre isso durante toda essa semana. Então hoje e amanhã eu vou dar uma explicadinha sobre essas questões, depois eu vou falar da preocupação, depois eu vou falar sobre a visão da medicina tradicional chinesa, na visão da linguagem corporal, da programação neurolinguística, e na sexta-feira a gente encerra fazendo um resumo de tudo e te dando umas dicas de como você pode lidar com a preocupação. Então vamos lá. O que significa preocupação, primeiramente? Bom, ocupação e pré-ocupação, certo? Então significa que você está ocupado com alguma coisa que ainda não existiu. Então a preocupação, ela é algo que ainda não existiu ou que existiu, aconteceu alguma coisa, mas que vai gerar um resultado que te deixa preocupado, tá certo? Então a preocupação é você viver fora do presente, você viver mais no futuro ainda do que no passado. A energia do passado é culpa, né? E a preocupação é uma energia totalmente conectada com aquilo que não aconteceu ainda, que você está se preocupando porque você tem uma linha de pensamento que pode ocorrer determinada coisa com você, certo? Então, antes de dar sequência, vamos falar uma historinha aqui para ilustrar melhor a preocupação para vocês. Bom, vamos lá. Vamos imaginar a nossa história aqui, fictícia, tá? Na nossa história, tá? Uma pessoa, tá bom? Que participa de competições. Vamos falar lá, um competidor de natação, certo? Então esse competidor de natação, ele tem um trabalho de treinamento. Ele treina e tal, só que ele vai participar de um campeonato muito importante que pode projetá-lo, por exemplo, para uma Olimpíadas, ok? Então ele está se preparando para esse campeonato. O que ocorre na cabeça deste nadador se ele não tiver um controle psicoemocional, se ele não tiver uma pessoa, se não for uma pessoa que sabe lidar com as emoções e sentimentos? Ele vai ficar pré-ocupado. Ocupado com o que, Adriano? Ocupado com a ideia de perder o campeonato, por exemplo. A ideia de encontrar muitos competidores mais preparados que ele. A ideia de não ter se preparado muito bem. A ideia de isso causar, essa falta de preparo, uma derrota. Entende? Então ele ocupa a cabeça dele, certo? Com uma situação que ele está criando, imaginando de possibilidades que pode ocorrer futuramente nessa competição. Então isso é uma pré-ocupação. Entendido isso? Ficou claro? Se ficou claro para você, então agora a gente pode até compreender um pouquinho melhor o que é uma pré-ocupação. É uma coisa que você realmente vive que ainda não aconteceu, por isso você se preocupa com aquilo, certo? Entendeu? Então por isso que falar, eu estou preocupado, significa que você está vivendo alguma coisa que ainda não aconteceu e você tem uma ideia de que vai acontecer. Só que pode acontecer totalmente diferente daquilo que você estava pensando e planejando, certo? Pode ocorrer que também, no caso da nossa história do nadador, que no caso dele, possa ser que as mesmas preocupações que ele tem, os outros também têm, os outros competidores, e pode ser que ele seja o maior competidor daquela competição, não está trabalhando isso na sua mente,
Enfim, então existem diversas questões. Qual o grande problema, então, de eu ficar preocupado? É você ficar vivendo num tempo diferente do que você vive, que é o presente. Então você está vivendo sempre no futuro. Tá, qual é o problema disso então, Adriano? Os problemas são vários, tá? Então, por exemplo, o que pode ocorrer com a preocupação? Ansiedade, insônia. Vamos lá, de trás para frente. Insônia. Por eu estar preocupado, e eu vou explicar isso pela medicina tradicional chinesa, eu então entro num estado de insônia, porque eu ocupo a minha mente, e a minha mente fica ocupada, e essa preocupação passa a fazer parte das 24 horas por dia. Então, na hora de eu dormir, eu estou pensando, puxa, como que vai ser essa competição? Será que eu vou ganhar? Então, eu fico alimentando a minha mente com essa energia. E o que pode ocorrer mais? Insônia. Por quê? A a ansiedade. Porque a ansiedade vai gerar o quê? Que chegue rápido. A ansiedade também é um problema do futuro. Eu quero que chegue rápido essa competição, para eu passar logo esse nervosismo, essa ocupação mental que eu tenho sobre essa questão, certo? Então, olha só quantos probleminhas a gente vai tendo quando a gente fica preocupado. A grande pergunta é, vale a pena estar preocupado, ficar preocupado? Isso a gente vai falar no vídeo de amanhã. De amanhã eu vou contar mais uma história, a gente vai ilustrar essa história, e aí na quarta e na quinta-feira, né? Na terça a gente vai dar mais uma ilustrada, e na quarta e na quinta-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a visão das medicinas holísticas e orientais, e pela visão também da programação neurolinguística, e aí você vai compreender um pouquinho mais, e aí você vai ter a condição na sexta-feira de entender as dicas que eu vou dar para você poder realmente saber lidar com esses problemas sentimentais, e principalmente no tema dessa semana, que é preocupação. Bom, nossos vídeos são de 5, no máximo 10 minutos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, compartilha, divulga e passe para as pessoas o máximo que você puder. E se puder, inscreva-se no meu canal. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê amanhã. Um forte abraço.